Um momento como este não é muito fácil. Pensar em formatura, em diploma, em encerrar um dos ciclos mais intensos que até então vivenciamos é um processo que ativa um turbilhão de coisas que se passam pela nossa mente. É claro que cada um e cada uma lembrará de momentos pelos quais passou de acordo com a sua própria história. Mas é fato que se uma sensação hoje é universal, é a de dever cumprido, de orgulho pelos obstáculos superados. Celebramos por isso uma grande conquista. No entanto, embora o momento seja de comemoração, é preciso lembrar que a oportunidade que tivemos de frequentar o espaço dessa universidade é uma realidade seletiva. Pois não dá para negar que se algumas portas para nós se abriram, foi porque alguns muros tiveram que ser construídos, segregando o acesso. As universidades públicas no Brasil hoje são espaços extremamente elitizados, e a Faculdade de Direito parece que ainda mais. Contam pra gente que a Universidade de Brasília tem um histórico de luta pela democracia, contra governos ditadores e em prol de uma concepção de educação libertadora. Mas como se pensar um Brasil diverso com tantas ausências? É possível afirmar um Brasil apenas sob a ótica dos que estão do lado de cá desse muro? Aquele histórico de lutas, então, deve ser lembrado sempre como resistência. Pois se avançamos em algum debate no que se refere à democratização do ensino, foi com o empenho de alunos e alunas, servidores e servidoras que se dispuseram a disputar o sentido da universidade. Muito se diz, por exemplo, sobre o fato de a Universidade de Brasília ter sido a primeira instituição pública de ensino a aderir ao sistema de cotas raciais. Quem vivenciou aquele momento em 2004 nos conta que foram momentos de enfrentamento e resistência, até que essa ação afirmativa se tornou tão indispensável quanto inevitável. Apesar da vitória, aquele momento significou eterno recomeço, não apenas porque o sistema de exclusão se ressignifica, mas porque aquela ação afirmativa era só o começo de uma reparação que ainda não acontece. A universidade não oferece condições de permanência para alunas e alunos de baixa renda. A Casa do Estudante, por exemplo, ficou fechada em eterna reforma durante quase toda a nossa graduação. E mesmo após a conclusão, continua faltando moradia de qualidade. Tanto que a assistência estudantil foi pauta de inúmeras mobilizações e ocupações estudantis. Não bastasse, em 2014, 10 anos da aprovação das cotas raciais, veio um quase retrocesso, tendo sido necessária uma rearticulação para a manutenção dessa ação afirmativa. O que demonstra o quanto institucionalmente a universidade pouco avançou na discussão a respeito da democratização do ensino, apesar da constante mobilização. E isso porque o saber que se produz nesse espaço continuou se dando a partir da realidade dos que estão para o lado de cá do muro. No direito, isso se traduz concretamente no fato de que, para o saber jurídico, bom senso é o que faz o chamado homem médio, branco, cisgênero, heterossexual e rico. Talvez por isso, do lado de cá deste muro, algumas violências toleradas pelo bom senso do homem médio são naturalizadas. Por exemplo, em pleno 2016, a UNB foi palco de um feminicídio, crime que envolveu um aluno, uma aluna e grandes doses de crueldade. Foi na base do grito que deixou-se de representar este fato como sendo um caso isolado para significar a representação do absurdo do cotidiano de uma universidade machista, conivente com a desigualdade de gênero. Machismo este reproduzido nas recepções de calouros, nas festas e inclusive na sala de aula, quando, por exemplo, alguns professores de direito dizem que, a depender da conduta da mulher, a prática do estupro pode ser enquadrada no Instituto da Inexigibilidade de Conduta Diversa. Nesse caso, o estuprador teria agido como homem médio. É absurdo que isso seja dito sem nenhum pudor, mas é importante lembrar. Houve e tem havido resistência. Tanto que cada dia mais tem sido denunciado que também a Faculdade de Direito da UNB perpetua uma cultura de assédio entre alunos e alunas, professores e alunas, chefes e estagiárias, em um contexto de violência cujas consequências hoje o nosso luto sabe mensurar. Também foi na UNB que mulheres lésbicas foram agredidas em plena luz do dia, por serem lésbicas, sendo este, portanto, um espaço bem contraditório,
que por um lado te apresenta o encontro com a liberdade e por outro a homofobia, a lesbofobia, a bifobia e a transfobia. Nesse sentido, como um aluno LGBT e ainda por estar diante de inúmeras famílias, de professores, dentre outras figuras que assumem relevante papel na construção da cidadania, não posso perder a oportunidade de dizer: deixem as nossas crianças livres para serem quem são. Parem de subjugar suas subjetividades ao pecado, ao proibido. Não existe dogma religioso que se sobreponha à necessidade vital de se ser tratada com dignidade e respeito. Passou da hora de exercitarmos o respeito e a empatia. Caso contrário, seremos surpreendidos quando uma juíza travesti for a pessoa a decidir importante processo de nossas vidas. Isso porque a população de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais não vai pedir licença para ocupar os espaços que lhes são de direito. Enfim, muito ainda se poderia ser dito. Ao mesmo tempo, talvez nada tenha sido muito novo, porque durante toda essa trajetória tivemos algumas oportunidades de repensar as nossas certezas. Mas mesmo assim, considero relevante enfatizarmos nesse momento um pouquinho do que sabemos da cultura institucional da UNB. Isso talvez valha para que reconheçamos a importância de no nosso ambiente de trabalho ou nas nossas relações interpessoais, exercitarmos a nossa autopercepção no mundo do simbólico. Assim, eu espero que a gente saiba observar a realidade, a história acontecendo à nossa volta, e não se esqueça de se posicionar diante dela, reconhecendo sobretudo os nossos privilégios. Espero também que a gente guarde essa vitória de hoje sempre na cabeça e no coração, para que não deixemos a nossa autoestima ser rebaixada e percebamos que mesmo com toda dificuldade, é possível não sairmos vencidas pelo misógino, racista, heteronormativo, elitista e capacitista mundo jurídico. É preciso estar atento e forte nessa nova fase que se inicia nas nossas vidas profissionais. Principalmente porque as instituições no Brasil funcionam de modo seletivo. Tanto que hoje vivemos sob um governo ilegítimo que mudou a regra básica do jogo da democracia. Quando a considerou inconveniente. Então, que a luta pela dignidade e os direitos humanos oriente as nossas opções profissionais nesse controverso meio que inventaram para supostamente produzir justiça. Parabéns a todas as formandas e todos os formandos. Lembrem-se, doutor e doutora é para quem tem doutorado. Boa noite e fora até!